pessoal do nono ano A. Eu já mandei a apostila para vocês e agora eu queria ajudar vocês na compreensão da apostila. A primeira atividade, ela fala sobre conjuntos numéricos. Então, conjuntos numéricos é todos os números, né, que existe, que tem uma função. O número tem uma função. Se você vai contar, por exemplo, boi, quantas cabeças de boi você tem, então você conta de 1 em 1. Sempre o sucessor de 1 é 1 a mais, e você é o 2, o sucessor de 2 é o 3. Então, quando esse salto é de 1 em 1, esse número ele tem uma classificação. Então, esse aqui é um número natural. É o que conta de 1 em 1, contar pessoas, né? Isso é de 1 em 1, então esse número é natural. Sempre o sucessor dele é 1 a mais. Você pode também ter os números inteiros positivos. Os números inteiros positivos é que o natural, quando a gente chega no zero, a gente não tem, antes do zero não tem ninguém. Quando você cria uma situação que vai dar um número que é antes do zero, então você vai ter o -1. É como se você tem 3 e tem que tirar 4. Essa operação existe. 3 tira 4. Então vai originar um outro tipo de número. Então é uma outra classificação de número, que é a classificação desse número são os inteiros. Tem os inteiros, que é o z mais e o z menos. E tem também as frações. As frações também é uma outra classificação de números. Tem as frações positivas e tem as frações negativas. É que nem você pega assim, um exemplo, você vai no açougue e pede 1 quilo de carne. Se você pedir mais que 1 quilo, não é necessariamente 2 quilos. Pode ser 1 quilo e 100 gramas. Então existe um pouco a mais do que 1, uma fraçãozinha a mais do que 1. Então essa classificação, essa categoria de número, são os números racionais. E tem os números que não é fração. Nesse caso são os números irracionais. E se a gente juntar todos os números que existem, os irracionais, o racional, o inteiro, o natural, você vai ter o conjunto dos números reais. Tudo aqui dentro. Né? Aqui dentro, todos esses números aqui dentro. Ficou faltando esse aqui. Esse número aqui é um outro conjunto que ele não está lá dentro, que seria uma categoria de número que a gente ainda vai estudar, mas que existe ainda mais um conjunto de número. Então, esses números aqui, que a gente vai estudar os números reais, com todos nós já fizemos operação. O que a gente não fez operação é com o conjunto dos números irracionais. Então, a nossa tendência agora, do nono ano para frente, é fazer conta, fazer operação com os números irracionais. Então, o que seriam os racionais? São as frações. Então, o que seriam os irracionais? Irracionais é aquilo que não é fração. Então, se você pegar a fração 1/3, 3/4, qualquer fração P sobre Q, desde que o Q, o de baixo, não seja zero, isso é um número racional. Tem também os decimais. Os decimais são números racionais, porém, desde que seja um 0,3, é um decimal exato, ou 0,333, que é um decimal não exato, porém, uma dízima periódica, porque o 3 está repetindo, então o período é 3. A geratriz desse 0,3, a fração é 3, que é o período, sobre 9, porque só repete um número, né? O período é de um número só. 0,31, a geratriz é 31 sobre 99. Então, todos os números que são dízimas periódicas, elas são fração, então, portanto, são racionais. Agora, olha esse número aqui, ó. Agora, 3,14, 15, 92, 64. Ele tem um período? Não, não tem. Você não consegue ver qual é o período. Então, esse tipo de número aqui, ele não é fração. Se ele não é fração, ele é um número irracional. Daqui a pouco eu volto para a gente continuar detalhando isso melhor.